Olá, Urbana Caipira, o seu cantinho da roça aqui na cidade, te recebe com muito carinho, viu? Pra mim é uma honra ter você aqui comigo, gente. E olha só, você que ainda não se inscreveu aí no canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações para receber as novidades também. E aí, ó, você também pode deixar o seu comentário, sua sugestão de pauta, para que a gente possa trazer aqui para vocês o que você quer ver. Não esqueça de deixar seu like também, viu, gente? O Urbana Caipira de hoje está assim, ó, recheado de bons assuntos. Veja só, intercâmbio de produtores. Produtor de uva recebe produtor que quer investir na cultura e dá todas as dicas de como iniciar na viticultura. No Prosa com Café, um contador de piada caipira que vai dar o que falar e te fazer dar muita risada com o artista Wilson Amaral, com os causos do caipira pau véi catulino. No Papo Reto com profissional em destaque, pesquisador da Embrapa Cerrados fala sobre nutrição, eficiência e desenvolvimento de bovinos de corte. E com o meu chefe artista, você vai aprender uma receita de vó, um doce de figo cristalizado com doce de leite. O Urbana Caipira começa agora! No Pé na Estrada com a Urbana Caipira, o assunto é produção de uvas, como iniciar um parreiral. E essa foi uma daquelas matérias bem diferentes, viu? Eu posso falar diferente porque eu posso também falar que foi um intercâmbio de produtores. Um produtor de São Miguel do Passa Quatro me procurou para saber mais informações de como iniciar o seu parreiral. E aí nada melhor do que ir até quem entende do assunto. E eu o levei até um produtor de uva e ele deu todos os detalhes, todas as dicas para iniciar esse cultivo. Então veja só. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, o nosso Pé na Estrada do Urbana Caipira de hoje está bem especial. Hoje eu estou voltando à propriedade de um produtor de uvas e vim com um outro produtor que também quer investir na cultura da uva, né, gente? Só que aí, o que acontece? Ele tem uma propriedade e não sabe muito bem como começar a produção dele. E ao chegar na propriedade que fica em Hidrolândia, Goiás, o seu José Leandro já estava à nossa espera. Porque ele é fera, gente! Ele é fera! Então vem cá, vamos conhecer agora esse daqui, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ô, Rudiei! Esse daqui é o seu João Antônio. E o senhor é de qual cidade, seu João? Qual que é a cidade que é a propriedade da? Passa Quatro. Seu João, por que o senhor decidiu investir na produção de uva? Olha, muita gente fala que é bom e a gente tá na roça, vou experimentar. Quer investir na cultura nova? Quer investir para ver se dá certo. Dá certo e tem certeza que vai dar certo. O parreiral fica nessa área protegida por sombrite. Nesse local tem mais ou menos 700 pés da uva Niágara e 300 da Vitória. A irrigação é feita 3 vezes por semana. E as dúvidas por parte do seu João começaram a surgir. Essa água esparrama como? É tudo no micro. Essa questão. Tem o canamento. Aí cada vez a água metade aqui e metade lá em cima. O seu João conta como é na propriedade dele. Olha, o terreno é acentuado dessa forma aqui. O mais que a gente coloca é o seguinte, é a aprendizagem do começo, o início, fazer o começo certo. E o seu José Leandro explica qual é o primeiro passo para começar a produção de uvas. É as mudas. E essas mudas ele consegue onde? Como que é feita essas mudas? É só pela encomenda muda, né? E a questão do solo? O solo, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Tem que fazer alguma correção? Tem que fazer a correção menos de calcário, né? De calcário, para começar o plantio. Né? É bom, né? A formação do estaleiro é um ponto importante que o produtor destacou. Aqui que vai podar segunda-feira, formação, ó. Aqui eu podo aqui agora. Tá vendo? Essa aqui é o poda aqui, ó. É 2 ou até 4 poder podar. Que a formação vai formar a rama para a produção do ano que vem, essa daqui. Aí que ali já é a rama, poda de formação, mas é para produção. Aí quando ela cresce,
Aí eu já podo aqui, ó. Tá vendo? Ah, Dependendo da rama, é 8, 9 borbulhas. Se for grossa demais, a Vitória já é exagerada. Ela é grossa, as ramas dela. é. Aí tem que podar mais comprido. No porque caso aí, se cortar aí, o que vai fazer desse pedaço aqui? daqui vai jogar tudo fora. Jogar fora. Joga tudo fora. Conforme a conversa foi se aprofundando, as dúvidas foram aparecendo. No caso, foi com relação à adubação. É ou esterco de gado ou esterco de galinha. 2 quilos, 1,5 kg por pé para poder... Isso de esterco Mas de galinha e junto com o esterco de gado? Não, só o de galinha. Se for jogar só o de galinha. Agora, se for de gado, pode jogar 5 quilos por pé. E aí o senhor pode enterrar uns 30 dias de plantar, ó. Se eu enterrar, Fazer aí- as covas e... isso, aí abre o surco, que nem com o trator, não vai ter parreiral ainda nada. Aí o senhor vai abrir o surco, aí o senhor vai jogando aquele esterco dentro lá, depois vem tampando. De uma rua para outra, a distância é 2 a 2,5. E de uma parreira para outra? Aí o senhor for fazer Vitória, eu aconselho o senhor põe 3 em 3. 3 metros? É, for Vitória, né? Que é a sem semente, ela forma muito. Agora se for Niágara, pode pôr a 2,5. Então é importante montar toda a estrutura primeiro para depois fazer o plantio, né? Se quiser, que nem com a tela, já montar a estrutura com a tela também pode, já. A importância dessa tela, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, essa tela aqui que ele tá falando, ó. Ela é... Ali, ó, protege todo o parreiral. Perde muita mata lá onde o senhor mora, ou não? Tem mato pertinho. Tem muito passarinho, abelha, Tem, esse é o problema. passarinho, tem abelha. Esse é o problema. Porque com essa tela, praticamente 100% colhe a colheita. Porque se o senhor for pôr a tela antes de fazer junto com o parreiral já montado, porque o senhor já pode aproveitar, põe as madeiras já com o parreiral e já para fazer a cobertura. Seu José Leandro, e o que que causa, por exemplo, você planta uma parreira e aí começa a dar as uvas, mas as uvas são muito azedas. Tem alguma coisa que possa ser feita? Tem um cloreto, né? Potássio. É correção de cloreto, então, que pode estar... Tem que passar, mas tem que ver a uva que é, né? Entendi. Porque tem uma uva que dá, tem um pé de uva que dá que nem de quintal que eles têm, que aquele pé é franco. Né? Uhum. Aquele raiz não fica docinho. Porque chega um pouco de açúcar, mas não tanto. Entendi. Mas geralmente é usar o cloreto, né? Eu começo a usar o cloreto a partir que a uva começou a amolecer, até 15 dias antes de colher. E que quantidade de cloreto coloca em cada pé? Eu jogo Um punhadinho? Um punhadinho na mão, jogo. Eu não tenho medida não, eu Já medida joga é a mão. direto no pé. Joga aqui, ó. Joga assim. Aí vou com o balde, né, jogando pé por pé. Assim. Uma rua assim, outra não. E na hora de selecionar as variedades para cultivar, o seu José deixa a dica. Qual é a conselheira que você dava pra gente com qual delas? Ué, se eu fosse senhor, mexia com as duas, né? E, por exemplo, o parreiral que está no início, do início ao primeiro, a primeira frutificação é quanto tempo? A primeira é a partir de plantar as mudas, no caso. Se ela muda sair com vontade mesmo, se não sair uma muda preguiçosa, ela já com 2 anos ela está dando a primeira produção. Vocês puderam acompanhar aí o processo, as dúvidas que o seu João tinha em relação à produção de uva e a solução que o seu José Leandro trouxe. E eu vou saber agora do seu João o que ele achou aqui da plantação de uva. Seu João, atendeu às expectativas que o senhor tinha? Atendeu sim, 100%. O que o senhor achou aqui do parreiral? Tudo bom e tem fé que eu vou fazer também. E no Prosa com Café, o nosso cantinho cultural reservado para o artista está, ó, mais que especial, viu, gente? Cheio de bom humor. O espaço hoje vai ficar por conta do artista, do ator Wilson Amaral, com o personagem Caipira Pau Véi Catulino. Gente, ele estourou lá em Palmas, ele é goiano e está aí estourado no Brasil todo. E ele está aqui do meu lado. Tudo bem, Caipira? Oi, Vanessa Ferri. Que alegria estar aqui no Urbana Caipira, né? A gente já acompanha pelo YouTube, porque eu tiro bicho de pé com canivete, mas eu já tô na internet. Menino do céu, então o negócio tá bom, Cê ai. tá achando que eu sou conectado. Você tá achando que eu sou bestinha e tudo?
Eu quero mandar um abração pro meu povo desse Goiásão que eu tanto amo, do Tocantins, do Brasilzão, desse mundão velho sem porteira, né? Porque nós estamos na internet, né? Com certeza, É. nos 4 cantos do mundo, E, né? né, senão- Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Só de olhar assim já dá vontade de rir. O jeito que o personagem é animado, alegre, né? Pois é. E eu fico tão feliz de receber pessoas assim aqui, viu, Caipira? Então. Seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui. Aqui tá o contraste hoje da beleza com a feiura, né? Ah, né? Assim, Você tem muita sorte que feiura não pega. Ah, é? É, né? Pega não, É, pai? eu era muito feio quando eu era menino. Viu? É? Nossa, mas eu era judiado demais. Mas Eu- melhorou, então. Eu melhorei demais. Eu tive que aprender a andar com 3 meses. Hã? Porque ninguém me pegava com medo. Ah, não, Caipira. Ai, ai. Não fala isso não, É. tadinho. Mas viu, Vanessa, eu queria te pedir desculpa porque eu cheguei atrasado, porque eu peguei uma carona com aquele marvado do compadre Manelão, né? Eu gosto do compadre Manelão igual vaca parida gosta de cachorro. Uai. Marvado, trouxe à toa. Nós veio no Corcel velho dele, no Corcel 1986, caindo nos pedaços, e nós teve que pegar um pedaço da rodovia GO 040, né? Ah. E aí vem ele lá de 20, 30, 20, 30. Ele é meio lento? É lento demais. Quando eu olhei pra trás, vi uma carreta carregada de ferro, buzinando, dando sinal de luz, né? E ele tá tirando carteira de motorista agora. Meu Deus, mas como que você vem tudo, assim? E tudo pra ele é o instrutor que falou. O instrutor da escola que falou. O instrutor que falou. Aí quando eu olhei que a carreta vinha, eu falei pra ele, compadre, joga o carro no acostamento, porque senão a carreta vai bater em nós. Ele falou, olha, é azar dele. O instrutor falou que quem bate atrás é que paga. Caipira Marvado. do céu, Já você pensou? passou pertinho, foi É. um beicinho do apoio, hein? Não, a carreta passou pertinho de nós assim, chega fumaçou. Jesus, Mas foi então, embora e passou, né? então você chegou aqui só pela misericórdia. Pois é. Esse compadre Manelão só me dá trabalho. É. Eu gosto dele igualzinho vaca parida gosta de cachorro. Como assim? Trouxe à Conta toa, pra é. gente. É só no coice e no chifre. Vixe, misericórdia. Marvado. Viu? É 3 karmas que eu tenho na vida. É o compadre Manelão, Ah, o meu afiado o Manelinho, que é filho dele, Ah. e a minha mulher, né? uai. É a minha mas- mulher, o karma é porque quando ela me pega de cacete lá, eu dando karma, bem, karma. Mas o Manelinho também dá trabalho demais, meu fiado. É, o que ele Ei, faz, menino Caipira? terrível. Não, ele é levado, menino levado, né? É. Gostoso. Mas você não era levado quando você era criança, não? Eu era mais do que o Manelinho, mas eu não tinha um padrinho intolerante que nem eu, né? Eu fui lá na casa dele conversar um negócio com o pai Manelão, Ah, bati na porta, quem saiu foi o Manelinho. Aí eu falei, Manelinho, cadê seu pai? Ele falou, meu pai tá banhando, tá tomando banho. Eu falei, cadê sua mãe? Ele falou, minha mãe tá banhando com meu pai. Eu falei, isso vai demorar? Ele falou, vai demorar demais, viu, padrinho? Eu falei, por quê? Ele falou, não, que meu pai me gritou lá, pediu pra me levar um tubinho de vaselina, eu não achei, levei um Super Bonder. Marvado, judiou do resto. Meu Deus do céu. Eita, Mas, nós. Caipira, me conta aqui, agora vamos conversar, vamos bater uma Vamos. prosa aqui, vamos saber um pouquinho como que surgiu Caipira, Pau velho Catulino. Catulino. Ah, o nome, né? Todo mundo pergunta por esse Como que nome. surgiu esse nome? Não, foi assim, quando eu nasci, a minha mãe queria que botasse um pedaço do nome do meu avô, pai dela. Meu pai queria que botasse um pedaço no nome meu, um pedaço do nome do pai dele. E tinha um tio lá que chamava Lino, tinha que botar um nome também. Aí, não, então vamos botar Lino, né? Vamos botar Lino. Aí por que ficou Catulino? Porque eu era muito pesado, e minha mãe me carregava atravessado assim, né? Aí meu pai, muito preguiçoso, não me carregava não. Aí chegava na casa dos outros, minha mãe já me despejava lá no chão para descansar, porque eu era gordo demais. Aí o meu pai conversava e falava para ela, minha velha, vamos embora? Ela falava, vamos. Aí ele falava, então Catulino. Aí ficou Catulino. Catulino. Aí ficou Catulino. Era pra Ninguém ser queria Lino, te ficou pegar. Catulino. É. É Catulino. Aí ele falou, agora aí o primeiro e o segundo nome. Ele falou, não, o segundo nome nós vamos pegar um pedaço do nome do seu pai. É o pai da minha mãe. Aí ninguém sabia o nome do meu avô, o pai da minha mãe. Só do apelido, que era Velhaco. Aí pegou a primeira sílaba, aí ficou velho, né? Aí, e agora pegar um pedaço do nome do pai, do meu avô paterno, né? Ele chamava Paulo. É. Aí tiraram o pau dele e botaram eu.
Aí ficou Pau Velho Catulino. Menino do céu, o seu nome é uma obra de arte. É uma obra de arte, né? E eu vou te falar um negócio, você gosta de um cafezinho? Eu adoro café. Gosta? É. E ó, tem um cafezinho Vamos aqui tomar pra um nós, café ó. agora mesmo No Prosa aí, né? com Café, a gente não sai daqui sem tomar um É. cafezinho. Vamos tomar, vou colocar aqui um cafezinho pra você. Opa, faltou o pão de queijo. Faltou mesmo, né? Ó, tá precisando de uns pãozinhos de queijo, né? É. Fica a dica. E olha, eu vou falar pra você, aqui no Urbana Caipira a gente fica muito feliz, muito contente de poder contar a história de um caipira como você, né? O Então. caipira Pau Velho Catulino, gente. É muito bom trazer esses personagens que remetem aí à cultura do campo, à arte, essa arte, né? É Na isso. nossa cultura que é bastante extensa, né? No nosso Então. Brasilzão aí. Pois é, e o universo caipira é uma coisa muito bonita, né? Muito bonita. Tem muito conto, muito caos, né, pra você escutar. Eles estão aí abrindo um terreno pra mim aí, no tal de TikTok. Ah, tá. Logo, logo vai ter muita coisa, viu? Entendi. É só procurar lá, Wilson Samaral, Caipira Pau Velho, vocês vão achar muita coisa. E tem mais alguma prosa, algum caos aí que você tem guardadinho nesse chapéu? Ah, tem muita coisa pra contar, Então né? conta pra gente encerrar esse bloco e deixar aqui os seus contatos. Pois é, tem a história do compadre Manelão, antes dele vender espetinho, ele comprou uma gaizeira. Ah, Gaizeira é essas caminhonetes a gás, Aham. né? E aí, o primeiro frete que apareceu para ele buscar nessa gaizeira foi uma mudança na roça, 80 quilômetros da cidade. nossa. Chegou lá, foram jogando os cacos velho em cima da caminhonete, né? Cadeira quebrada, mesa quebrada, aqueles colchão velho manchado de sangue, que é uma bagunça, jogando, até que encheu a carroceria, aí começaram a botar o resto dos trem na boleia, na gabine da caminhonete velha. Eu sei que lotou a carroceria e lotou a boleia, ficou só o lugarzinho com o pai Manelão sentar, pra ele tocar, né? Pra ele guiar, pra ele choferar a gaizeira velha. Aí na hora que ele ia sair na mulher, disse, ei, seu Manelão, não vai dar pra nós ir? Eu mais meu velho menino, nós vai a pé mesmo, é só 80 quilômetros, né? Aí, mas só leva esse papagaio. Leva aí. Tinha uma cadeira com o pé assim, quase pegando na venta do compadre Manelão, botou o papagaio e o compadre Manelão tocou. Veio na estrada de chão, né? Quando ele chegou na BR-153, que é muito movimentada de caminhão, de carreta, ele entrou na BR e ele deu azar que ele saiu atrás de uma carreta carregada de tijolo. E a carreta andando devagarinho, devagarinho. Ele falou, e agora, como é que eu vou fazer? Não tem experiência de estrada? Mas eu vou botar pra passar, né? Porque tá demorando demais. Quando ele ponhou pra passar, o papagaio gritou, vai que dá, Manelão! Ele entrou, ele falou, uai. Entrou. Quando ele entrou, passou um segundinho, nós vimos um outro caminhão lá pra cá e ele voltou pra trás. Aí ele pensou, esse papagaio, será que esse papagaio tá certo? Demorando, eu vou passar, agora eu vou passar mesmo. Botou pra passar, aí o papagaio gritou, vai que dá, Manelão! Aí ele foi, não vinha ninguém, ele ficou com medo, não sabia se ia, com medo voltou pra trás. Aí ele falou, rapaz, esse papagaio sabe das coisas, ele mandou eu ir, eu não fui, né? E eu tenho que passar essa carreta. Eu vou passar agora. Quando ele ponhou pra passar a carreta, o papagaio gritou, vai que dá, Manelão! Ele foi, não vinha ninguém, mas bateu o medo, né? E ele ia, não vinha ninguém. Ele ficou com medo, voltou para trás, que ele já tinha passado um apuro. Aí ele falou, o papagaio manda eu ir, eu não vou, e não vem ninguém, né? Se eu entrar agora e ele mandar, eu vou, porque parece que ele tem um sensor, né? Porque ele manda eu ir, eu não vou e não vem ninguém. Aí ele ponhou para ultrapassar, quando ele pegou mesmo para ultrapassar, o papagaio gritou, vai que dá, Manelão! E ele ponhou. Quando ele estava no meio da carreta, que não tinha jeito dele voltar para trás, apareceu uma carreta carregada de lá para cá, mas chega vinha fumaçando. O papagaio olhou para ele e falou assim, Manelão, não vai dar não, vou voar. E ó... Deixou o Manelão na chapada. Marvado. Que papagaio, hein? Ei, bagaceiro, o compadre Manelão se arregaçou. Marvado. O compadre Manelão ficou parecendo a bandeira do Divino para Eterno, só as tira. Misericórdia. Marvado. Ó, Caipira, eu quero agradecer a sua participação, por estar aqui contribuindo aqui no Urbana Caipira, trazendo seus causos, suas prosas, sua arte aqui, mostrando, compartilhando com a gente. Então, O Wilson Amaral, também quero agedecer a você por criar bem esse ali, ó. personagem tão maravilhoso, tão rico, cheio de história, né? Cheio Então. de causos, cheio de coisas boas, né? Que Isso. desperta
Então. como se diz, a nossa risada, né? É. E é bom demais a gente rir, não é mesmo, Não, Caipira? a melhor coisa é a alegria, né? A gente levar a alegria para onde a gente vai é a melhor coisa, é uma coisa abençoada, né? Agora, se você me permite, Vanessa, eu queria me dar só o meu telefone. Pode passar seu contato. Telefone e WhatsApp, viu? Contato para shows. É porque no show que eu faço, em festa de aniversário, casamento, reunião de amigo, né? Muitas outras coisas que a gente faz, lá eu conto as piadas que eu não posso contar aqui. Ah, é? Ixi. Aí o trem fica mais apimentado, viu? Ai, Jesus. Chega a arder. Então, olha, o telefone, que também é o WhatsApp, é 63, que ainda é do Tocantins, Do né? Tocantins. 63 98464 8562. Pode repetir? Pode repetir, vamos lá. 63 98464 8562, Caipira, Pau Ré e Catulino. Caipira, muito obrigada, viu, Obrigado, pela Vanessa. participação. O Urbana Caipira está de portas abertas aqui para Obrigado. você, viu? Muito Obrigado obrigada. a você e toda a sua equipe que me atendeu tão bem, tá bom? A gente fica feliz. Tchau, pessoal da Urbana Caipira. Vamos junto, ó. Nós tira bicho de pé com canivete, mas já tá na internet. Vamos nós! E no Papo Reto com o profissional em destaque, vamos falar de nutrição animal, eficiência alimentar de bovinos de corte, suplementação a pasto e desenvolvimento de touros. E quem vai falar sobre esse assunto é o Eduardo Eifert, doutor em nutrição animal e também pesquisador da Embrapa Cerrados. Ele vai contar um pouquinho sobre esse trabalho e vai dar todas as dicas aqui pra gente, né, Eduardo? Seja bem-vindo ao nosso Urbana Caipira. Esse é um assunto bem amplo, né, Eduardo? E muito importante, né, para a pecuária brasileira. Bastante amplo, bastante importante. Tem alguns projetos que são de aplicação bastante rápida, de fácil aplicação, com resposta imediata para o produtor. Né? Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer a gente vir aqui no teu programa e poder apresentar algumas coisas que a gente faz na Embrapa, que é importante e que eu acho que muita gente ainda não sabe do meio rural. Eu que fico feliz de poder estar contribuindo aí com os nossos produtores aí do Brasil, e não só os produtores, né, a toda a sociedade, porque esse é um assunto que envolve toda a sociedade. E falar sobre esse projeto que envolve toda uma cadeia produtiva é muito importante. Conta pra gente, como que é esse projeto de nutrição, suplementação? É muita coisa. Bastante coisa. Como que é esse projeto? Coisa. Conta pra gente. É até difícil explicar, porque assim, são muitos pontos em observação. Basicamente, as linhas do Núcleo Regional da Embrapa Cerrados são maciez da carne, a eficiência alimentar de zebuínos, né? E a prova que nos conduz, e eu acho que é o carro-chefe nosso, é uma prova contínua que está na 24ª edição, né? Que é o teste de desempenho de touros jovens, que na sua sequência vem a prova de eficiência alimentar. 24 anos fazendo avaliação de animais e apresentando esses animais para o mercado. Esse trabalho, qual que é a importância desse trabalho para o desempenho do rebanho brasileiro? Nós estamos trabalhando com melhoramento genético. Então, para fazer melhoramento genético, uma das coisas que quando você olha o animal, você olha o fenótipo do animal, ou seja, aquilo que o animal é geneticamente, combinado com o ambiente que ele se criou, certo? O que a gente chama então de fenótipo, é aquilo que ele aparece. Eu, por exemplo, sou um cara que tem 1,68 m, mas geneticamente eu tenho 1,90 m, ok? Então, assim... Lógico que é a brincadeira, mas assim, é o ambiente que interage com os genes e isso faz com que seja gerado o fenótipo. Então, aquele ditado de que a gente é fruto do meio não é balela, não, é real, não, né? É extremamente real. E o meio modifica a gente. Né? E não só fisicamente, a gente estuda e a gente está se modificando. Com certeza. Né? A psique da gente, a inteligência, o grau de conhecimento, ou até mesmo uma pessoa que faz, por exemplo, esporte físico e outra não faz esporte físico. Ele está num ambiente diferente do que o irmão gêmeo dele. Né? Então, isso é a mesma coisa que acontece com os animais. E por que a gente faz esses testes e tem 24 anos comparando os animais? Porque o ambiente vai se modificando e a gente busca melhorar geneticamente os animais naquele ambiente. Esse teste que você está falando é o teste de desempenho de touros jovens e o teste de eficiência alimentar. O que é esse teste? Como que é feito? Vamos lá. Primeiro, por que a gente faz o teste, os animais dentro do mesmo sistema? Nós trabalhamos um sistema similar ao sistema comercial de produção de boi abatido aos 24 meses. Por quê? Porque são esses animais que são touros, tá? Que vão ir para o mercado e eles vão
produzir seus bezerros, né, nas fazendas, e eles vão transmitir os genes já avaliados neste ambiente de 24 meses. Ok? Entendi. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar com 18 meses de idade de abate, pode ser que as coisas fossem um pouquinho diferentes. Então, a gente está num sistema 24 meses. Antes esse sistema de abate era um período bem maior, né? Exato. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, os animais eram abatidos com 30, 36 meses. Hoje não, hoje os animais têm que ser abatidos com 24 meses, no máximo 30 meses. Lembra do boi China e o boi Chile? China e Chile são os dois nominações de mercado, tá? Que hoje melhor pagam, melhor remuneram o produtor rural. O boi nacional geralmente fica em torno de 5 a 15% a menos do que o boi China e o boi Chile. Então todo mundo que vai produzir o seu bezerro, o seu novilho, um novilho precoce, procura abater ele dos 24 aos 30 meses. Esse teste de desempenho de touros jovens e essa questão da prova de eficiência tem a ver também com essa questão da redução do abate, né? O tempo de abate, exatamente, né? Exatamente. A prova, ela se inicia quando vários produtores, quando a gente abre as inscrições da prova, vários produtores nos avisam, olha, eu vou mandar 10 animais, 5, 3, 1 animal, etc. Nós temos produtores hoje participando da prova deste ano aqui, que vem São Paulo, Minas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Roraima, se eu não estou enganado, óbvio, e Goiás, né? Então, e Tocantins. Então, são 7 estados que participam da prova hoje, 7 locais onde criatórios são diferentes, em diferentes ambientes, mas que fazem o ciclo 24 meses de produção e que trazem todos, a nata dos seus animais, trazem para cá para ser avaliados. Tudo no mesmo, da questão da ambientação. Mesmo ambiente. Porque aí entra aquele negócio que você falou, cada um é de uma ponta, né, de um estado, e estão ali convivendo no mesmo ambiente para mostrar que não é só balela, que não é só fala, Perfeito, a gente avalia eles todo no mesmo ambiente, tá? Então, assim, o primeiro animal recebe de água, alimentação, manejo, sanidade, etc., o último animal da prova também recebeu as mesmas condições. Então, eles estão todos eles competindo, entre aspas, entre si, e depois sai uma classificação, tá? Esses animais passam a pasto durante 300 dias, eles chegam aqui logo depois do desmame, com cerca de entre 7 e 9 meses de idade, passam 300 dias a pasto, quer dizer, 10 meses praticamente a pasto, né? Ao final, se faz todo um ranqueamento e avaliação de todas as características, lógico que elas são tomadas ao longo do tempo, que não é só ganho de peso que nos interessa, nos interessam ganho de peso, perímetro escrotal, porque está relacionado com precocidade de fêmea e a própria capacidade de produzir espermatozoide do macho, precocidade sexual do macho, que um colega trabalha especificamente nessa área, o ganho de peso, o peso do animal, carcaça, área de olho de lombo, que é a musculosidade do animal, e acabamento de carcaça, a gordura. Então, assim, depois de 16 características de reprodução, crescimento e carcaça, né, se tem um ranking a partir de uma nota, né, se tem um ranking, e os 50 melhores animais classificados, quando termina a prova, aos 18 meses, eles passam para eficiência alimentar. Lá na prova de eficiência alimentar, como o próprio nome diz, eficiência alimentar, eu quero buscar o animal mais eficiente. O que é o animal mais eficiente? Não é só aquele que come menos e ganha mais. Tá? Não é só a relação de consumo com ganho. Também esse consumo é ajustado para o animal ser mais precoce ou não, que ele tem mais gordura ou menos na carcaça. Porque normalmente aquele animal que é mais eficiente é um animal mais magro e ele é um animal de um porte maior, é um animal com um frame, um tamanho de animal maior, aonde na mesma idade o animal precoce ele vai ser prejudicado. Então a gente ajusta tudo, tá? E no final a gente tem a prova de eficiência alimentar, nós conseguimos identificar aqueles indivíduos que são eficientes, consomem menos para o mesmo ganho ajustado para a gordura. Então é uma série de fatores que é avaliado, né? E todos esses fatores avaliados em maior ou menor grau são herdáveis, ou seja, eles são transmissíveis para os seus filhos. Nossa, que bacana. Que dentro do melhoramento genético chamado de desempenho esperado da progênie. Então, a progênie daquele animal ali, você sabe que aquela progênie tem para
por exemplo, para peso aos 450 dias, né? Tem um animal que vai dar mais 10 quilos e o outro animal vai dar 3 quilos. Então, qual que é essa diferença? É justamente a diferença genética entre esses dois animais. Então, se você usar os touros filho deste animal, vai dar 7 quilos a mais em relação ao outro. Aí é onde faz a seleção. Esse aqui vai para isso, esse aqui vai para... E aí o que acontece? No final da prova de eficiência alimentar, já é tradição nossa, durante os 24 anos, né, tem um leilão de touros ao final da prova, que ele é feito junto com a Associação Goiana de Criadores de Zebu, lá no Parque de Exposições, na pecuária daqui de Coisa. Então, assim, é uma forma de transferência de tecnologia ao produtor. O produtor vai lá e diz, opa, esse touro me interessa, então eu vou comprar ele. Esses touros que vocês fazem, toda essa avaliação, toda essa seleção, são desses produtores que estão aí nos 4 cantos do país. E como que faz? Por exemplo, às vezes tem um produtor que quer que vocês façam esse melhoramento genético, que eles oferecem os touros deles. Como que pode ser feito isso? Como que esse produtor pode chegar até a Embrapa? O produtor entra em contato com o núcleo regional da Embrapa, de aprovação de Nelore, Guzerá e Itabapuã. Tá? E onde o animal que vem para cá, ele tem que ter uma faixa de nascimento, né? E um técnico ou da BCZ, ou da ANCP, ou da Embrapa, vai lá e avalia os melhores animais e aí faz um gargalo, começa a tirar os melhores animais para vir para cá. Então tem uma seleção, né, para poder chegar. Na realidade, de 100 animais que ficam na prova, a gente tem uma estimativa que lá nas fazendas de origem foram avaliados uns 3 mil animais. Além dos animais, esse produtor entra com alguma contrapartida? Entra, ele paga para a prova. Né? Ele paga para a condução da prova, é o custo da prova. Entendi. Né? Lógico que esses animais vão para leilão, depois ele tem todo o retorno investido. Nenhum animal da Embrapa, e esse dinheiro que vem para... Ela tem que entrar para a Embrapa, um pagamento para a prova, mas o retorno do leilão, da venda do animal, retorna para o produtor. E em relação às pastagens para 2022, você acha que corre o risco de faltar pastagem para o rebanho brasileiro nesse ano? Eu acho que faltar pastagem não, esse ano foi muito chuvoso, a gente roda pelo estado ou pelo país inteiro, né? Assim, dentro do centro-oeste que choveu muito mais do que a média, eu não vejo risco. O grande medo que a gente tem é daquele produtor que sempre vinha investindo em renovação de pastos, com o uso de renovação de pastos e adubações, né? Com o preço que estão os insumos, corre o risco de se tornar não um empreendimento tão lucrativo. O que eu penso, o que eu vejo, com toda essa crise que está acontecendo, é assim, mesmo que se faça um investimento, é melhor o produtor procurar um técnico para auxiliar ele a fazer essa adubação, a renovação, etc., para ele fazer certo. Mesmo que o retorno econômico demore um pouco mais para vir. O problema é você investir dinheiro e fazer errado. Então, a única questão é se vai ter adubo, e como fazer. Entendi. E para esse produtor que está aí, como que ele deve se preparar para os períodos mais secos, em termos de pastagem, suplementação, alimentação para esse gado? Como que ele deve se preparar? Como que ele deve se planejar para esses períodos? Vamos lá. Primeira coisa, a suplementação, que todo mundo fala, eu estou suplementando os meus animais. Suplementação não faz milagre. Ela ajusta, ela atende um pouco mais, ela suplementa, ela compõe a dieta dos animais. Mas quem dá realmente o ímpeto de crescimento dos animais, do ponto de vista nutricional, é a forragem. Então vamos pensar, no período seco você pode trabalhar de 2 formas, tá? Ou você sequestrar os animais numa silagem, seja ela silagem de milho, sorgo ou capins, tá? Ou você reservar pasto para a estação seca. É muito importante, nesse caso, o manejo correto de pasto. Porque o produtor diz, eu tenho bastante bucha no pasto. O que é a bucha? Ele fez o manejo, ele reservou o pasto, só que quando o pasto foi reservado, o pasto cresceu e floresceu. Com isso, a qualidade bromatológica, aquilo que vai ser digestível, o nível de proteína do pasto, diminui bastante e o animal consegue aproveitar cada vez menos. Então, ele tem que saber manejar o pasto de tal forma a deixar o primeiro pasto florescer e depois reservar, porque aí vai ter um acúmulo de folhas. Mesmo que pareça ter menos massa de forragem, o desempenho animal vai ser maior porque tem a parte mais digestível. Entendi. Para finalizar, o nosso papo está bem legal, né? Bem informativo e bem didático, né? Ele fala muito bem, né, gente? Que é isso. Eu quero saber, num futuro bem próximo, o que esperar quanto à alimentação, nutrição e resposta desse animal? O que pode ser esperado?
eu acho que cada vez mais está chegando numa coisa que a gente chama de interação genótipo-ambiente. Quer dizer, é a parte do melhoramento genético que vem dos animais, tá? E reforçam o ganho de peso dos animais, tá? Ou maximiza o ganho de peso dos animais, tá? Como que esses genes se interagem. Hoje, dentro da Embrapa Cerrados, as linhas coordenadas, que eu pertenço dentro de uma equipe, as linhas coordenadas são para eficiência alimentar baseada em genômica. Ou seja, a gente faz todos os animais que passam por eficiência alimentar, a gente coleta o DNA, acha aonde que está dentro do DNA alguns locos, alguns locais aonde expressam, conseguem reproduzir a expressão de eficiência alimentar dele lá no pasto. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente já identificou as regiões, a gente só está aumentando mais o número de observações para tentar uma estimativa da população, né, para ter mais acurácia. Qual que é o objetivo disso aqui? Na hora que você pegar um animal, nasceu o animalzinho, você puxa o rabo dele, pega o bulbo da cola dele, né, manda fazer o DNA. Se ele tiver potencial para eficiência alimentar, você vai passar ele para um determinado regime e aquele que não tiver, passa para outro. Maciez da carne é outra linha de pesquisa que a gente também está andando. E também a gente já encontrou os marcadores moleculares para maciez de Nelore, Guzerá e Tabapuã. E o que a gente está fazendo hoje é aumentar o número de amostras para ter maior acurácia. O raciocínio é o mesmo. Tira o bulbo se aquele animal tem potencial para carne macia ou não. Não quer dizer que não tem que se fazer todos os cuidados para ter carne macia. Mas o legal disso aí é que você pode acasalar um touro, buscar um touro com carne macia e com carne e com eficiência alimentar e aumentar os genes dentro do teu rebanho. Entendi. Então, na tua vacada, que você tem a tua vacada e vai produzir os teus bezerros, né, você vai começar a colocar esses animais, à medida que vão nascendo a bezerrada e daquelas fêmeas que vão nascer, você reserva para você, são as tuas matrizes, então você vai aumentando essa frequência gênica dentro do teu rebanho e teu rebanho vai se tornar macio e eficiente. Claro, sem esquecer as outras todas características DEPs. São inúmeras, né? São inúmeras. Né? Para chegar nesse Eu ponto. acho que esse aí é um ponto essencial. Olha, Eduardo, muito obrigada. Eu quero agradecer a você, a Embrapa Cerrados, por contribuir tanto com a gente, com a pecuária brasileira, né? Que é de grande importância esse trabalho de vocês para o desenvolvimento, o desempenho desses animais, né? Para que a gente possa ter alimento na nossa mesa, no nosso prato, né? Muito obrigada, viu? E o nosso Momento Delícia aqui no Meu Chefe Artista, que também foi um pé na estrada, está daquele modelo, viu? Do jeito que a gente gosta. É uma receita de doce de figo cristalizado, recheado. E, gente, pensa na beleza, viu? Confere aí. Pessoal, e aí, tudo bem com você? Hoje eu tô indo a Bela Vista de Goiás conhecer uma doceira de mão cheia. Essa doceira a gente vai contar a história dela um pouquinho e vamos aprender a fazer um doce que eu amo, gente. Um doce de figo com recheio de doce de leite. Será que fica bom ou não, gente? Acho que fica maravilhoso. Vamos que vamos, gente. Vamos ver nessa estrada. A gente acabou de chegar aqui e olha só, vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha aqui, gente. Que beleza. Essa daqui é a Aline, ó. Aqui, ó. A Aline, ela que é a doceira de mão cheia que eu falei pra vocês. Ela que vai ensinar essa receita pra gente. É difícil de fazer, Aline? Facinho. Fácil, prático? Prático. Ou não tão Na prático. cozinha de casa ainda. Além do doce de figo, qual outros doces que você faz? Doce de abacaxi cristalizado, casadinho, cocadinha de leite condensado, cocadinha de açúcar, ameixinha de queijo em calda e cristalizada, chocolates em geral, muitos doces, tudo gostoso. De tudo um pouquinho, né, Aline? Tudo um pouquinho. Então vamos deixar de prosa e vamos colocar a mão na Vamos massa. lá. Bom, para fazer o doce, olha só, você vai precisar de 1 kg de figo, 800 gramas de açúcar cristal, 300 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de doce de leite, e é isso. O primeiro passo é, eu devo congelar o figo. Após congelar, retirar do congelador e colocar em um recipiente com água. E vou descascando, com cuidado para não estragar, tirando toda essa casquinha e vai deixar o seu doce mais mole.
Após descascar, fazer um corte ao meio, aonde que a calda vai entrar, para o seu doce ficar mais suculento, e você vai colocar o seu recheio. E eu também coloquei a mão na massa para ajudar a descascar os figos e agilizar o nosso doce. Pessoal, após descascar o figo, o próximo passo é: coloque os figos em uma panela de alumínio, 200 ml de água e 800 gramas de açúcar cristal e leve ao fogo baixo. Bom, aqui ó, ela vai ficar fervendo até derreter o açúcar. E nesse ponto, o figo fica nessa calda por quanto tempo? Aproximadamente 24 horas, o intervalo de tempo de 1 hora a 1h30, ligando o fogo para apurar o doce. Derreteu o meu açúcar, começou a calda, desligue o fogo e deixe descansar. E vai repetindo esse processo durante o dia. Quantas vezes durante o dia, mais ou menos? 4 a 5 vezes por dia. E vai dar, em média, assim, um intervalo de uma para outra, em média... De 2 horas, 1h30, fica um tempo legal. E agora é só rechear. Agora é só passar no açúcar cristal. Prontinho os doces, e agora é hora da Vanessa experimentar e se deliciar com essa delícia. Vanessa, venha! E eu já tô chegando, chama 2 vezes, não espera 2 vezes, gente. O negócio aqui não tá brinquedo. Esse aqui é um dos doces que eu mais gosto, Aline. Vou até tirar minha máscara aqui, gente, porque pra experimentar, né, não dá, né? Tirar a máscara, né? Então vamos lá. Aline, esse doce, além de poder dar de presente para outras pessoas, é uma renda a mais, né? Essa é uma dica, né? É um doce fácil de fazer, que você vai gastar pouco, tem um lucro legal e dá para te tirar do aperto. Eu posso dizer que o doce me tirou do sufoco. Adoçou sua vida, Aline? O doce adoçou minha vida. Deixa eu comer meu doce aqui, deixa eu experimentar para eu contar para vocês como é que é. Gente, que trem gostoso! Nossa, muito bom! Gostou dessa receita? Faça! Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você gosta. Deixa seu like, se inscreva aí no canal e vamos que vamos me ajudar nessa empreitada aí. Eu vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. Viu só que receita boa, gente? Fácil de fazer, não é mesmo? Ó, espero que você tenha gostado aí dessa receita e possa fazer e enviar uma foto aí mostrando que você fez essa receita. Manda aí pra gente nas redes sociais, lá no meu Instagram, Vanessa Ferri, e também no do Urbana Caipira, e também deixa seus comentários aí no nosso canal do YouTube, viu? Eu vou ficar muito contente com a sua participação. E olha só,
o Urbana Caipira chegou ao fim. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, a todos os nossos apoiadores, a todos os amigos que estão aí se inscrevendo no canal, que se inscreveram, que fazem parte desse mundo aqui com a gente. O meu muito obrigada a todos vocês que passaram por aqui, que deixaram seu like, que compartilharam esse trabalho e também já se inscreveu aí, ó. Meu muito obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Semana abençoada aí para você!